dia a todos. Que é importante aqui prestar esse espaço aqui dedicado aí da Souza Barros para a gente apresentar aqui um pouco da nossa história, da nossa empresa, uma primeira apresentação nossa aqui com clientes aí, parceiros da Souza Barros de uma forma geral. Então a gente preparou uma apresentação muito introdutória, até falar um pouquinho do segmento de ensino, contar um pouco da história da Estácio, e depois a gente passa um overview, ou seja, dos nossos track records, dos nossos principais resultados aí nos últimos anos, dando já terminando a apresentação, ou seja, com uma mensagem final, como é que estão os resultados agora de 2012, com o resultado apresentado agora no fechamento aí do primeiro trimestre desse ano. Tá, então, dando continuidade, falando um pouquinho então sobre o setor de ensino no Brasil, mais para a gente entender a dinâmica de formação de toda a nossa base de alunos aí disponíveis para o ensino superior, né? Então, a gente entendendo no slide número 2, nós temos 3 milhões de adolescentes, 3,5 milhões de adolescentes que entram todo ano no ensino médio a cada ano, mas apenas metade, 50% desses alunos, eles completam, eles são concluintes do ensino médio. A gente avançando aqui na figura, desses 1,75 milhões de alunos, 1 milhão para de estudar e aí começa a formar um banco que a gente chama de jovens de classe C e D, que formam uma base trabalhadora que hoje está em cerca de 15 milhões de alunos. Esses alunos, eles fazem parte sim, de um mercado-alvo para o ensino superior no Brasil e a cada ano, cerca de 6% dessa base de 15 milhões, ou seja, 900 mil jovens adultos, eles vão compondo o que é a nossa base de captação do ensino superior de uma forma geral. Dos alunos concluintes do ensino médio, dos 1,75 milhões que a gente tem do ensino médio, 700 mil vão diretamente para a faculdade, metade deles para instituições públicas, a outra metade para instituições privadas. Bom, então a nossa base de captação é formada por 900 mil alunos que vêm desse saldo, desse estoque de 15 milhões de alunos, e 350 mil alunos que vão para instituições públicas e privadas direto do ensino médio. Então isso compõe um volume de novas matrículas de 1,6 milhões a cada ano dentro do segmento. Quando a gente olha ano a ano, a gente tem também em termos de evasão, em termos de formatura de diplomados a cada ano, 1,44 milhões de novos alunos. O que a gente mostra um resultado líquido para o segmento de 163 mil novos alunos a cada ano, ou seja, uma base de crescimento. Isso aqui são dados de 2010, tá? A gente não tem esses dados ainda de 2011, porque o INEP, por conta do censo do setor, ele só divulga isso com um lag aí de 1 a 2 anos para o segmento. Então, a gente tem aí uma informação do final de 2010. Dado isso, a dinâmica então de formação de base, hoje a gente tem 6 milhões de alunos. A meta do governo, que o governo está falando, que em 2020 o governo tem que chegar a 10 milhões de alunos, mas com essa taxa de crescimento líquida por ano, fica um compromisso um pouco complicado. Como é que essa dinâmica vai chegar aos 10 milhões de alunos com uma taxa de crescimento de cerca de 2,7% ao ano? Para a gente entender um pouco da dinâmica e ver como é que a gente pode sensibilizar aí essa taxa de crescimento, o quadrinho embaixo, no mesmo slide, no eixo horizontal, a gente está falando dessa taxa de conversão desses adultos que trabalham, essa classe trabalhadora adulta, que migra para o ensino superior. A gente hoje está trabalhando com uma média de 6%, mas a gente faz uma sensibilidade desses 6% chegando até 7%, certo? E a taxa de evasão, que hoje está em torno de 12%, que aí compõe aí uma taxa de crescimento de 2,7% no primeiro quadrante, caindo 1% essa taxa de evasão. Depois a gente fala quais são as iniciativas do governo que estão ajudando a gente a pensar nisso. Isso mostra uma taxa de crescimento de 6,2%, ou seja, a junção aí de 11% de taxa de evasão com 7% de taxa de conversão desses jovens adultos trabalhadores, que dá uma taxa de crescimento de 6,2%, que é aí uma taxa de crescimento orgânica anual, que levaria assim, aí uma base de 10 milhões de estudantes para 2020. Eu vou falar mais para frente, mas o que a gente acredita, e aí a grande aposta do segmento, o segmento vem mostrando 2011, principalmente agora no processo de captação em 2012, não só na Estácio, mas em todas as outras empresas do segmento, um grande crescimento na captação, no processo de captação, aí sim, eu acho que muito impulsionado pela economia brasileira. Eu acho que ficou claro agora que a gente está numa situação de quase pleno emprego, e aí sim você tem uma demanda retraída por ensino superior.
E, por outro lado, ou seja, a iniciativa do governo, não só com o FIES, o financiamento estudantil, que é um grande motor aí para o crescimento de matrículas anualmente, com uma taxa de financiamento de 3,4%, a gente vai falar mais para frente, mas isso como um grande impulsionador do processo de captação e também de retenção, ou seja, o aluno hoje de classe C e classe D, ele tem uma dificuldade de se manter financeiramente organizado, principalmente com a sua semestralidade, isso acaba aumentando a taxa de evasão semestre após semestre dentro do seu curso de ensino superior. Então, ou seja, o FIES, além de ser uma alavanca, sim, de aumento de captação, de aumento de base de alunos no ensino superior, também como uma ferramenta de controle de evasão para o ensino superior. Apresentando aqui uma visão geral da Estácio, ou seja, como é que a Estácio está organizada aí no país, né, no Brasil de uma forma geral. Hoje a gente, após aí a captação do primeiro trimestre de 2012, a gente chegou a uma base de alunos da ilha de graduação presencial e alunos EAD também de pós-graduação de 278 mil alunos, e aí espalhados em 70 unidades em 36 cidades no Brasil. A gente tem 73 unidades com operação presencial e dessas unidades temos 52 centros de ensino à distância. São polos nossos credenciados pelo MEC que operam em cima das nossas faculdades, das nossas unidades, nessas 36 grandes cidades. E aí o nosso portfólio de cursos hoje de graduação em torno de 78 programas de ensino superior que a gente opera hoje em 2012. Falando um pouquinho da nossa história, para entender a história, a Estácio ela foi fundada em 1970 aí, com a família Uchoa, que foram aí os fundadores da escola, inicialmente começando no Rio de Janeiro com uma escola de Direito. E dos anos 70 até meados do ano 2000, a Estácio, assim, os fundadores experimentaram um crescimento orgânico e inorgânico a partir do ano 2000, de uma forma bastante agressiva, assim, não só do ponto de vista de novas unidades, mas de crescimento orgânico da base em ensino superior, né, da base de graduação tradicional, onde chega em 2012 com cerca de 140 mil alunos, e aí a família controladora se viu numa necessidade de profissionalizar essa gestão, né, correr com um processo de profissionalização, dado a demanda de crescimento que tinha para o ensino superior nesse momento, e aí começou um processo de aquisição acelerado até 2002 a 2007, muito aí orientado por uma consultoria externa, preparando a companhia para um IPO, que o IPO aconteceu em 2007. Em 2008, a empresa entrando, também listada agora como novo no mercado, entra um fundo de private equity, que é a AGP, passando para o bloco de controladores e fazendo todo um processo de transformação, não só do ponto de vista de gestão, do ponto de vista cultural, na profissionalização da gestão, mas sim que a gente chama aí um período de freio, de arrumação, né, dentro da operação da Estácio. Em 2008, quando chegou o grupo, o novo fundo, eu também comecei a participar do grupo, né, nessa época, o que a gente viu foi uma instituição muito grande, com processos, com uma operação que cresceu muito rapidamente, atingindo aí cerca de 220 mil alunos em 2008, mas com cursos, um portfólio de cursos que não fazia muito sentido, não só do ponto de vista de qualidade acadêmica, de aderência ao regulatório e principalmente de rentabilidade. Assim, tinha muito curso que ele não era sustentável, tinha poucos alunos em classe ocupação média muito baixa e um curso que muitas vezes não fechava a turma a cada ciclo de captação. Então, dentro desse cenário, entrou o novo management, assume em 2008, e aí de 2008 a 2010, a gente chama que era um grande período aí de arrumação da casa, né, onde a gente tinha que trabalhar produto, ou seja, o nosso produto aí, o produto de ensino, nosso modelo de ensino tinha que ser totalmente repensado para uma escala nacional. A gente tinha que trabalhar os nossos processos, imagina 70 unidades executando atividades transacionais, atividades administrativas de back-office de forma totalmente não padronizadas no Brasil inteiro, e também trabalhar pessoas, né? A gente tinha uma empresa de pessoas, tínhamos 12 mil funcionários, 9 mil docentes, 3 mil administrativos, sem uma cultura organizacional, sem uma cultura de meritocracia, de foco no resultado e na qualidade do ensino muito difundida dentro da operação. Então, dentro desse cenário, os pilares do trabalho que começaram em 2008 foi muito no foco de produto, processos e pessoas, né?
Quando a gente olha aí o pilar de produto, o que foi feito? Né? Em 2008, a gente cria uma diretoria de ensino, foi implantada aí uma grande diretoria de ensino para repensar todos os currículos dos nossos programas nacionais. Imagina você ter um curso de Direito que é ofertado em mais de 50 unidades, onde você tem um currículo diferenciado, instituições diferenciadas, com a adequação ao regulatório, as exigências do MEC de forma totalmente diferenciada. Então, controle disso, não só do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista de qualidade acadêmica, era inexistente. Então, o que foi feito foi, primeiro, uma grande integração, a montagem de um currículo nacional que pudesse integrar toda essa operação, todos esses nossos programas. Então, hoje a Estácio tem, para cada um dos seus programas, para cada um dos seus cursos de graduação e ensino superior, um currículo definido, integrado nacionalmente, onde você tem um programa. Desde o primeiro dia de aula do primeiro semestre até o último dia de aula, a gente sabe exatamente o conteúdo que cada professor tem que passar por ele. Então, dado isso, a gente sabe que a gente também tem um banco de questões com mais de 100 mil questões pré-definidas que faz a montagem de provas, e com essas questões, com dificuldades já padronizadas, que a gente consegue comparar o que está sendo ensinado no Macapá com o que está sendo ensinado em Florianópolis, a gente garante a qualidade não só do que está sendo ensinado, mas também da formação do nosso aluno. Então, esse novo currículo, esse novo modelo de ensino, ele começou a ser implantado ao longo de 2010, foi 1 ano e meio aí de criação, né, de geração desse novo currículo. Em 2010, a gente começa a implementar de forma faseada, ou seja, cada ciclo de captação, esses alunos entram também, fazem parte já desse novo modelo de ensino. De tal forma que em 4 anos, em 8 semestres, a gente vai ter toda a nossa base já amadurecida e já cursando esse novo modelo de ensino. Bom, além de todo o projeto pedagógico, além dessa parte de padronização e integração nacional dos nossos currículos, a gente também criou o que hoje é permitido pelo MEC, a inserção de 20% de disciplinas online dentro dos nossos cursos presenciais. Isso não só é adequado ao projeto pedagógico, tem muitas disciplinas onde a gente imagina um aluno nosso que estuda em Fortaleza ter a possibilidade de ter aula com um desembargador famoso de São Paulo, do Rio de Janeiro, e aí sim, ou seja, isso gera muito valor, o aluno vê isso como, de forma muito adequada, e até a geração que está começando a estudar agora tem uma fluência muito boa com o ambiente online, vê isso como fator de mobilidade, vê isso com bons olhos. Então, também a gente permite, ou seja, a inclusão de 20% de disciplinas online dentro do currículo presencial, porque além do ponto de vista de qualidade e mobilidade, isso tem um fator de escala e de custo para a gente bastante importante, principalmente no nosso principal custo variável, que é o custo docente. Em terceiro, e aí uma outra sacada no modelo de ensino da Estácio que também é bastante inovador, aí, não só no Brasil, mas em termos mundiais, a gente distribui o material didático para todas as disciplinas ao longo do curso desse aluno que ele entrou já no novo modelo de ensino. Mas isso é inovador? Não é inovador sim, porque o que a gente tem hoje no mercado são apostilas. São apostilas que algum grupo de professores monta para essa instituição e aí ela distribui para esse aluno. O nosso não, o nosso é uma coletânea dos melhores capítulos, dos melhores livros de cada disciplina, de cada curso. Então, ou seja, ele tem um grau de atualização de acordo com a demanda de trabalho, ele é muito voltado para o mercado de trabalho que está exigindo esses alunos. Então, a gente distribui a cada semestre um fascículo, ou seja, um book, com a resenha, com os principais capítulos de cada uma das disciplinas que os alunos estão cursando ao longo daquele semestre. Em pesquisa recente que a gente fez aí com uma consultoria externa, esse é um dos artifícios que diferenciam bastante o processo de escolha dos nossos alunos em qualquer praça onde a gente atua. Então, isso é bastante valorizado. O custo para os nossos alunos é totalmente transparente, é imperceptível, porque a gente tem uma escala nacional, quando a gente faz a aquisição disso, a gente repassa isso de uma forma totalmente transparente e imperceptível para os nossos alunos nas mensalidades. Muito melhor do que o aluno ter que comprar uma bibliografia básica a cada início de semestre, e um aluno de classe C teria dificuldade de estar e aí, honrando e pagando seus compromissos, aí, não só com a mensalidade, mas também com esse custo adicional da bibliografia. Uma inovação que a gente está fazendo para o modelo de ensino a partir do ano passado foi, bom, a gente agora, essa grande mudança da distribuição do material didático, a gente acabou com aquela pastinha do professor, né? Ou seja, você não tem mais que tirar aquela xerox daqueles textos, ou seja, toda aquela parte que não garantia os direitos de propriedade. Então,
estão agora resguardados dentro do nosso modelo de operação dentro da Estácio, porque a gente sim distribui aí os capítulos dos livros em cada disciplina. Mas isso, do ponto de vista logístico, tem uma certa ineficiência, né? E tem ainda um apelo não tão atrelado ao mundo digital que os nossos alunos estão vindo e até ao modelo de ensino muito relacionado agora ao mundo digital, ao ambiente online, ao EAD, que está começando a aparecer cada vez mais presente no nosso ensino superior. Então, a partir do ano passado, a gente começou a distribuir para alguns cursos, ainda como um piloto inicial, todo o material didático, ou seja, toda a plataforma de ensino dentro de um tablet, né? Então, inicialmente, a gente escolheu os cursos de Direito, Língua Nacional, curso de Gastronomia e outros 3, 4 cursos que os alunos recebiam embarcados já quando ele fazia a renovação para o seu segundo período, para o seu segundo semestre, ele recebia todo o material didático dentro do seu tablet. A gente aqui não está entregando um periférico, né? A gente não está entregando um hardware, um gadget para o nosso aluno. Está entregando uma plataforma de ensino. Ele entra no sistema acadêmico, ele consegue assistir às suas aulas, ele vê todo o material bibliográfico, ele vê o material didático, que é embarcado numa biblioteca virtual, com mais de 2.000 títulos que o aluno pode acessar de forma online pela internet. E dentro do tablet, a gente tem uma parceria também com a empresa de telefone, já vem com uma placa 3G, onde para todos os sites dentro do ambiente da Estácio, o aluno tem custo zero de navegação. Então, ou seja, a gente com uma parceria, a gente não só diluiu o custo desse tablet para a Estácio, como também virou um grande diferencial. E a partir desse ano a gente começa a distribuir também para os cursos de engenharia, já tendo aí uma distribuição de cerca de 20.000 alunos até o final de 2012, um grande diferencial também aí não só da marca, mas do produto Estácio no mercado. Falando um pouquinho agora de processos, né, ou seja, o que a Estácio fez em termos de processo de 2008 a 2010, buscando sim não só qualidade, padronização, nível de serviço, mas sim ganhos de eficiência que pudessem fluir direto para o bottom line e trazer aí margens operacionais melhores para o nosso negócio. Em 2008, a gente começou um projeto de implantação do Centro de Serviços Compartilhados. A gente tinha 70 unidades executando atividades transacionais, administrativas de forma distinta. A gente fez uma grande centralização, só para ter ideia do volume desse movimento. São cerca de 900 pessoas full-time se dedicando a atividades transacionais que eram executadas de forma distinta, sem padronização, sem um sistema único. Quando a gente fez todo o rollout de sistemas, implantou um sistema que centralizou essa operação hoje no Rio de Janeiro, dentro de um campus nosso, hoje a gente está trabalhando com cerca de 280 pessoas, com um número de alunos maior do que a gente tinha em 2008, com uma eficiência e um nível de serviço muito maior. Ou seja, de todo o ganho de escala e o ganho na qualidade desses processos administrativos, a gente tira da ponta essa responsabilidade de atividades não transacionais voltada para o foco no negócio. Ou seja, a ponta hoje, o foco é no nosso aluno, em atender bem o nosso aluno, em dar uma excelente aula, em garantir uma infraestrutura adequada para encantar o nosso aluno. Ele está sempre renovando e fazendo o boca a boca adequado para cada vez mais catequizar os respectivos mercados. Consequência disso é direto dos nossos custos operacionais, né? Ou seja, além da gente ter uma diluição muito grande das nossas despesas gerais administrativas, por conta do Centro de Serviços Compartilhados, a gente pode ver na tabela do lado direito, do ponto de vista de GIA, a gente sai de 20% com relação à nossa receita líquida em 2008, atingindo patamares já de 15% em 2011, um ganho aí de 5 pontos percentuais, e quando a gente já olha no primeiro trimestre agora, a gente já está operando a 13%. Quando a gente vê custos de pessoal, custo com pessoal aí, de uma forma geral, não só olhando custos de docente, mas também o custo de pessoal que vem atrelado, todas as despesas administrativas, a gente sai de 44% em 2008 para 36% agora no primeiro trimestre de 2012. Aí já tem um ganho de 8 basis points, que é bastante significativo no nosso principal custo, né? Aqui acho que vale ressaltar, tem até uma nota, a gente está falando que está excluindo o INSS. O que vem a ser isso? Em 2007, a Estácio optou a entrar dentro do ProUni, né? Ela abre mão da filantropia, ela sai passa a ser uma empresa com fins lucrativos e ela passa assim, a exigência de pagamento do INSS. Mas como a gente fez a adesão ao ProUni,
esse pagamento do INSS ele é escalonado em 4 anos. A cada ano você aumenta 5% o pagamento desse INSS. Então, se a gente exclui esse efeito do INSS, ou seja, esse ganho ele vai direto até a linha de baixo do nosso EBITDA, e aí a gente chegando aí, o custo pessoal atingindo 36%, aqui não está considerando o custo adicional do INSS. Esse escalonamento do INSS, todo o ganho que a gente teve de eficiência, ele terminou em 2011, ou seja, em 2012 o INSS já está cheio de toda a eficiência que a gente busca, não é para compensar um aumento do INSS, sim para ele vira margem direto no resultado da companhia. Do ponto de vista de custo com o pessoal, ou seja, o modelo de ensino, não só na parte gerais, a eficiência na parte de pessoal, na parte corporativa, administrativa, mas o modelo de ensino ele produzia muito ganho no custo com o docente. São duas principais alavancas. Né? A primeira alavanca é assim, quando você coloca 20% de disciplinas online, você garante uma ocupação média dentro daquela turma que está sendo conduzida no modelo EAD, no modelo online, uma ocupação média de 60 alunos. Esse custo, sem dúvida, a gente dilui com a nossa operação. Mas, principalmente, o currículo dos nossos programas ele foi construído maximizando o compartilhamento de disciplinas entre programas. Então, por exemplo, eu tenho uma disciplina de cálculo em economia, uma disciplina de cálculo em engenharia, a gente constrói o currículo semestre a semestre pensando nessa otimização de disciplinas entre semestres, entre programas dentro do nosso portfólio. O resultado disso é, sim, um processo de planejamento acadêmico melhor e aí uma ocupação média, uma enturmação melhor, ou seja, o nosso número médio de alunos por sala de aula é cada vez maior na medida que a gente vai evoluindo o nosso modelo de ensino a cada semestre. E isso aí é mais um aumento gradual que a gente tem aí do ganho de escala com o modelo de ensino que vai para direto no nosso custo docente. Bom, então falamos aqui de produto, falamos de processos, como é que a gente arrumou a nossa casa em termos de processo, com o serviço compartilhado, mas a gente trabalhou muito a questão de cultura. Né? Você imagina uma empresa no segmento de educação, que era uma empresa familiar, até 2008, com uma gestão puramente familiar, até a entrada da GP como controladora. Uma empresa que abre mão da filantropia, começa a ser listada no mercado de ações, ela entra como listada no novo mercado, entra um grupo controlador, um fundo de private equity com uma cultura de gestão muito forte, foca no resultado. Isso por si só, em qualquer indústria, em qualquer segmento, é uma grande transformação. No segmento de educação, muito forte. Você imagina, além disso, você cria um modelo de ensino integrado nacionalmente, onde você tem 8 mil docentes, hoje menos de 8 mil docentes, onde eles têm que entregar esse modelo de ensino para 280 mil alunos. Se não tiver o comprometimento dessa nossa gente, desse pessoal, de nada adianta toda essa transformação. Então, ou seja, de 2008 para cá, um foco muito grande na questão de formação dos melhores talentos dentro da Estácio, a questão de cultura muito forte, ou seja, de meritocracia, de foco em resultado, de melhoria contínua de processos e premiação dessas pessoas por conta disso, que resultou em todo o prêmio que a gente tem hoje de gestão do nosso time aqui dentro da Estácio. Para você ter ideia, hoje a gente já está no 3º programa de trainee. O programa de trainee já teve muito sucesso, quase de 60 mil inscritos, onde a gente contrata cerca de 15 a 20 trainees a cada ano. Ou seja, isso mostra não só o reconhecimento da Estácio, ou seja, como uma formadora de bons talentos, mas também como uma excelente proposta de carreira para novos talentos que estão se formando no mercado. Além disso, a gente desenvolveu todo um programa de remuneração variável que já foi implantado a partir de 2009, não só para executivos, administrativos, mas também a gente paga hoje remuneração variável para todos os nossos docentes. Cerca de 20% a 30% dos nossos docentes, dos nossos melhores docentes, a cada semestre tem sim a sua premiação, e essa premiação a cada semestre pode atingir até cerca de 3 vezes o salário que ele recebe mensalmente, de acordo com a carga horária dele. Além disso, a gente tem um programa de stock option na companhia, hoje é um programa de longo prazo, ou seja, tem cerca de 70 sócios hoje na companhia, ninguém está aqui para fazer resultados de curtíssimo prazo, muito menos para fazer um resultado trimestral que não seja sustentável no longo prazo. Então, a visão de todo o management, dos meus colegas na diretoria, dos diretores regionais de nossa operação, de boa parte do time gerencial,
é sim de resultados sustentáveis no foco de longo prazo numa empresa sustentável. Então, com base em todo esse prêmio de gestão, de meritocracia, de remuneração variável para toda a nossa operação, a gente tem hoje uma casa muito arrumada em termos de gente, em termos de cultura, de foco em qualidade e resultado sustentável no longo prazo. Bom, dado isso, ou seja, a gente tem um produto reconhecido, um produto arrumado, integrado nacionalmente, que faz sentido, processos escaláveis com bom nível de serviço para o nosso cliente interno e para o nosso aluno, nosso cliente externo, e pessoas, né, nosso time interno muito arrumado e comprometido com a causa, não só de educação, mas em sim formar um resultado sustentável para os nossos acionistas. O resultado disso é a partir de 2010, quando a gente começa a implantar um modelo de ensino, a gente, 2010-2012, a gente tem 4 captações recordes no Brasil como um todo. Então, a nossa base, não só a base online de alunos EAD, mas a nossa base presencial volta a crescer forte de uma forma sustentável. Então, a gente atinge um vale aí da nossa base no ano de 2010, com 210 mil alunos, que foi muito compensado, ou seja, o presencial cai bastante, chega em torno de 170, 180 mil alunos, mas é compensado pelo crescimento da base de alunos EAD, mas a partir do segundo semestre de 2010, a base presencial volta a crescer e crescer muito forte. Acho que é um momento adequado, ou seja, não só no momento do ponto de vista de mercado, do Brasil está ajudando bastante para isso, mas a Estácio está pronta em termos de produto, processos e pessoas para criar uma imagem completamente diferente do mercado, que a gente percebe isso nos nossos controles de mídia, mas sim, ou seja, buscar esses resultados em termos de base de alunos. Quando a gente olha a nossa margem EBITDA, né, nossa margem operacional de 2008 para 2011, um momento. A gente sai de uma margem que a gente tinha quando a gente herdou a operação em 2008 de 7,7%, atingindo o final de 2011 para 12,2%, um crescimento de quase 450 basis points aí ao longo de 5 anos. E aí acho que aqui tem uma vitória muito grande. Uma coisa é você crescer margem com o seu top line crescendo, com a sua base de alunos crescendo. Mas a gente conseguiu fazer isso com a nossa base de alunos decrescendo de uma forma controlada, a gente diminuiu a nossa base de alunos de uma forma responsável, uma decisão estratégica da companhia, e ainda herdando o crescimento do INSS, o custo adicional que a gente tinha na folha de pagamento. Então, isso aqui foi uma grande arrumação dentro de casa para a gente buscar esses ganhos, basicamente em sinergia, em melhores processos, em ganho de escala internamente. Mas nada disso que a gente está mostrando aí nos 2 quadros de cima seria sustentável se a gente não tivesse todo o suporte aí do corporativo, que a gente, aliás, é meta corporativa, é meta desde o presidente até a cada uma das unidades. A gente mede o nosso clima corporativo, onde em 2008 ele era 56%, em 2011 ele atinge patamares aí de 65%. A mesma coisa, isso converte na satisfação dos nossos alunos, que em 2008 também estava com 58% de satisfação, e em 2011 atingindo 64%. Então, isso aqui gera um ciclo virtuoso, ou seja, a gente tem um comprometimento da nossa gente, da nossa equipe, né, do nosso time da Estácio. Esse time ele catequiza os nossos alunos, ele encanta os nossos alunos na ponta, e isso se converte em resultado, em crescimento de base, no melhor resultado operacional para a companhia. Olhando o nosso resultado agora do primeiro trimestre, né, a gente falou só até o final de 2011, a gente teve uma captação recorde pela 4ª vez seguida. A gente olhando aqui a nossa base, a gente teve 91 mil alunos captados agora nesse primeiro ciclo, sendo 73 mil alunos presencial e 18 mil alunos do nosso ensino à distância. Uma captação, ou seja, quase 100 mil alunos aí num ciclo de captação. É bastante significante, um crescimento aí de 25% em relação ao mesmo período de 2011. Do ponto de vista orgânico, a gente também inaugurou mais um campus no Rio de Janeiro, o Campus BIA Brasil, e tem mais 2 novos campos que estão para entrar em operação agora, no segundo semestre, um campus na cidade de Teresópolis e Angra dos Reis. Dentro aí da avenida de crescimento inorgânico, né, através de aquisições, a gente anunciou 2 aquisições. Esse ano, a aquisição da SEAMA, que é uma instituição super reconhecida em Macapá, né, no estado do Amapá, que complementa a nossa operação. A gente tinha uma operação basicamente de gestão
de um curso de portfólio de gestão no Macapá, e com a SEAMA, no nosso portfólio, a gente agrega cursos de saúde, e onde a gente passa a ser líder dentro daquela cidade. Outra aquisição recente, agora anunciada, foi a São Luís, com 4.000 alunos. Também inicia a nossa operação no Maranhão agora, recentemente no mês de maio. O resultado disso, no primeiro trimestre, é um crescimento de 20% no primeiro trimestre aí na nossa receita líquida, e aí, ou seja, esse 20% tem bastante aí do nosso crescimento, da nossa base média de alunos, cerca de 13%. O resto, sim, é de repasse no nosso tipo de repasse da inflação, que antes era uma dificuldade para a Estácio, hoje repassar a inflação para as mensalidades, a gente pelo menos tem repassado a taxa de inflação com bastante facilidade. E o resultado disso é um crescimento significativo na nossa EBITDA, saindo de 43 milhões no primeiro TRI de 2011 para 62 milhões no primeiro TRI de 2012, um crescimento aí de 42%, que mostra aí um crescimento da nossa margem EBITDA de 300 basis points. Ou seja, a gente já atingindo patamares aí perto de 18%, 18,2%, se não me engano. São 300 basis points acima do primeiro TRI de 2011. Do ponto de vista de crescimento orgânico, aí olhando aqui a nossa base presencial, a gente mostra no slide aqui, número 12, que no segundo semestre de 2010 foi o vale da nossa base presencial, com 173 mil alunos, e a nossa base presencial, que é quem carrega assim, a nossa receita, tem até um ticket médio maior, atingindo aí patamares de cerca de 220 mil alunos da graduação. A gente já começou a nossa captação aí para o segundo semestre, até agora sem nenhum susto, ela vem no mesmo ritmo do primeiro semestre, mantendo aí, se esperar uma outra captação recorde, comparando aí com o resultado que a gente teve no segundo semestre de 2012. A mesma coisa quando a gente olha o nosso ensino à distância. Nosso ensino à distância começou em 2009, vem crescendo aí a taxas de 2 dígitos alta a cada semestre. A gente atingiu já 50 mil alunos no primeiro trimestre de 2012. É muito aí associado ao nosso produto online, ele é uma tecnologia totalmente construída no nosso ambiente online, que diferencia completamente a Estácio dos demais players do segmento, porque a gente até fala que o nosso EAD ele não é igual ao lançamento do cinema, né? Ele não é a gravação do teatro e você projetando aquela gravação do teatro numa sala de cinema. Ele é um ambiente virtual totalmente construído para uma prática pedagógica online, e isso é um diferencial já reconhecido pelo mercado e o crescimento da nossa base online. E acho que vale aqui registrar que todo esse crescimento ele é um crescimento orgânico, ou seja, o CAPEX adicional, o investimento que a gente fez mínimo necessário, nossas unidades, nossas polos à distância operam dentro das nossas operações presenciais, das nossas unidades presenciais. Então, ou seja, esse crescimento todo do nosso ensino à distância, que já tem 50 mil alunos, foi com investimento em CAPEX marginal muito baixo em relação ao que a gente vê aí no mercado de uma forma geral, dando aí, sem dúvida, um maior ROI, um melhor retorno sobre o capital investido aí do acionista para a nossa operação de ensino à distância. Acho que para falar um pouquinho aí das alavancas, a gente já comentou bastante sobre a nossa operação. Isso é uma ferramenta aí lançada pelo governo e melhorada pelo governo ao longo de 2011, que ajuda bastante o segmento, é o FIES. Né? O que vem a ser o FIES? Ele é um financiamento de longo prazo, ou seja, os estudantes de baixa renda, agora em março, o governo limitou o teto da renda familiar para que os alunos pudessem aderir, ou seja, e aí inibindo uma seleção adversa de alunos com renda poderem participar dessa campanha, desse financiamento, com juros de 3,4% ao ano, e o aluno tem um prazo aí de até 3 vezes a duração do seu curso para amortizar, pagar todo esse principal. Ao longo do curso ele só paga juros semestrais, acho que no máximo de R$50 por semestre, e aí, ou seja, após o seu curso, ele tem 3 vezes a duração para amortizar todo esse principal. Então, isso é um grande incentivo, uma grande alavanca de crescimento, uma maior penetração aí das classes C e D, e sem dúvida aí um grande impulsionador, uma grande ajuda do governo para atingir a sua estratégia de buscar
10 milhões de alunos até o ano de 2020. Então, hoje na Estácio, a gente começando lá em 2010 de uma forma bem tímida, até porque as regras ainda não estavam muito claras, a forma com que ia ter o repasse, todos os controles que o MEC, aí, através do FNDE, do FIES, né, do CIS-FIES, que controla o financiamento, passavam para as instituições ainda eram muito frágeis. Então, a gente começou de uma forma responsável a adesão aí ao longo de 2010 e 2011, mas agora no final do primeiro trimestre a gente já atingiu 23 mil alunos, agora em final de maio já estava com cerca de 26, 27 mil alunos. Então um crescimento bastante significativo dos números aí de alunos na nossa base, não só para a Estácio, mas do segmento de uma forma geral. E comparando essa ferramenta com outras, com a inflação, com a poupança, com a Selic, que está um pouco desatualizado, mas com outras taxas que a gente tem no mercado, sem dúvida um grande diferencial aí para alavancar o crescimento do setor. Do ponto de vista de aquisições, a gente já falou aqui da aquisição da Ceama e de São Luís, mas no ano passado nós tivemos 4 aquisições importantes, 3 instituições de ensino. A gente comprou a atual em Roraima, uma instituição super reconhecida. Hoje a gente tem a maior operação de ensino superior no estado, com a maior nota, com a melhor qualidade acadêmica também dentro do estado de Roraima. Então foi uma instituição que mostra uma sinergia muito grande com a nossa operação. A gente sempre divulga nos nossos releases o resultado da atual comparado com o business plan, que foi o business plan da aquisição. Então ele já tem uma sinergia muito grande e já está operando em margens bem acima do que estava esperado no business plan de aquisição. A mesma coisa para a FAO e para a FATEC, são 2 unidades que a gente adquiriu em Natal. O racional dessa aquisição foi que a gente tinha uma operação muito voltada para a engenharia, uma operação pequena na cidade. Então a gente complementou bastante nosso portfólio, até como forma de ordem de grandeza e geração de valor dentro de uma operação, dentro de uma cidade. No primeiro trimestre de 2011, o resultado, o EBITDA da unidade Natal, sem as aquisições, era R$60 mil no primeiro trimestre. No final do primeiro trimestre, isso aqui são dados gerenciais, a gente chegou a ter já 3 milhões de EBITDA como resultado do núcleo Natal, já com as aquisições FAO e FATEC, mostrando o quanto que a gente está fazendo e com uma margem muito superior ao que a gente tinha naquele momento. Outra aquisição foi um outro negócio que a gente entrou, a Academia do Concurso. São cursos livres, preparatórios, onde ela operava basicamente no Rio de Janeiro, de forma presencial, onde a partir de 2012 a gente começa a usar já toda a capilaridade da Estácio para vender esse modelo de curso, e também para usar toda a nossa capilaridade via EAD para distribuir esses cursos de uma forma nacional dentro do país. Falando um pouquinho do desempenho das nossas ações aí recente, a Estácio hoje está sendo tradeada no mercado em torno de R$24, mostrando aí sim um múltiplo com relação ao nosso EBITDA menor do que o segmento. E aí, isso, sem dúvida, mostra aí que a Estácio, o segmento em si é um segmento onde o mercado está olhando com bastante atenção, é um segmento não só no mercado nacional, mas se a gente olhar investidores estrangeiros, então investindo bastante no Brasil em educação. E quando a gente olha dentro do setor, a Estácio é sim uma oportunidade com risco menor, tem um múltiplo menor, e hoje tem uma casa muito arrumada para trazer esse crescimento baseado em crescimento orgânico, que é uma entrega mais fácil, uma entrega onde o caminho está traçado, com risco menor para o nosso, uma incerteza menor para o nosso investidor. Quando a gente olha o nosso lucro líquido, nossa política de distribuição de dividendos, essa é assim uma política da Estácio. A gente gosta do desafio de ter que gerar caixa e distribuir dividendos ao longo aí do ano, aí, dos nossos anos aí por operação, da nossa operação. Então, até 2010, a gente distribuía 50% do nosso lucro líquido como dividendo, agora a gente está distribuindo 25%, e aí muito relacionado aí à demanda por crescimento. A gente está num ritmo de expansão. A Estácio voltou a 2011 a fazer aquisições, a gente está no mercado olhando oportunidades, sim, de aquisição em praças que fazem sentido, e além do crescimento orgânico com a inauguração de novas unidades e crescimento da nossa base orgânica. Então, ou seja, ao longo de
2011, com resultados de 2011, a gente distribuindo 16,6 milhões em dividendos, sendo a maior pagadora aí de dividendos do segmento. E na hora que a gente olha o nosso lucro por ação no primeiro TRI de 2011, que foi de 0,35, a gente também com ganho significativo já no primeiro TRI de 2012, mostrando já 49 centavos aí por ação, um avanço significativo no trimestre contra o outro ao longo de 2012. Nossa posição acionária, hoje a Estácio está bastante pulverizada no seu capital na Bolsa. Se é uma corporation, 80% hoje está no free float no mercado, onde a GP ela tem a maioria, tem 19%, e aí sim tem a parte do conselho, a gestão do conselho de administração, o conselho hoje bastante independente, e boa parte do time aí de management da diretoria executiva, formado por ex-executivos que vieram de empresas controladas pela GP, como Ambev e outras empresas reconhecidas no mercado. Como mensagem final que eu gostaria aí de deixar para os senhores, certamente essa vai ser a primeira aí de algumas conversas aí com a Souza Barros. A Estácio hoje ela é um case no segmento de ensino diferenciado, principalmente onde a gente não está mostrando um crescimento, um resultado que é um resultado de curtíssimo prazo. Nosso foco aqui é totalmente no longo prazo. Aqui, o primeiro, a gente fez uma grande arrumação da casa buscando a qualidade do nosso produto, reerguer a marca Estácio, que no início dos anos 2000 era uma marca bastante contraditória, bastante criticada, principalmente no mercado do Rio de Janeiro. A gente reergueu essa marca, hoje tem um reconhecimento não só da sociedade, mas na hora que a gente vê as mídias, os indicadores de mídia que a gente vê há 3, 4 anos atrás, cerca de 20%, 30% das nossas mídias eram de mídias negativas em relação à nossa operação. Quando a gente vê hoje o volume não é só 10 vezes maior do que o volume que a gente tinha de mídia, mas cerca de 99,9% são de mídias positivas falando em torno da Estácio. Isso não é nenhum segredo, isso foi muito trabalho, não só trabalhando com os nossos docentes, trabalhando com a nossa equipe, com o nosso time interno, certamente encantando os nossos alunos de 2008 a 2012, um trabalho árduo que a gente teve na venda do nosso modelo de ensino e melhorar a nossa qualidade e conquistando isso não só no reconhecimento do nosso clima organizacional, da satisfação do nosso aluno, mas trazendo uma rentabilidade da nossa operação, um crescimento que para a gente é muito sustentável. Ou seja, o resultado da Estácio não é um resultado que foi feito através de uma aquisição ou de mudar o nosso business com foco agora para ensino à distância, que tem uma margem maior, mas sim de um resultado construído, pensado e muito pensado pelo time que está aqui hoje na gestão, que não tem turnover, ou seja, o time que está aqui é um time de longo prazo, ninguém está aqui querendo rentabilizar essa operação para o próximo trimestre, para o próximo semestre, está sim querendo ver essa companhia crescer e entregar um resultado não só para os acionistas, mas para todo o time executivo que está aqui dentro. Então, ou seja, a mensagem final é assim, uma qualidade, um foco na qualidade dos nossos processos internos, dos nossos produtos, para aí sim buscar rentabilidade, uma sustentabilidade do nosso negócio no longo prazo, sendo assim uma boa oportunidade de investimento no segmento de educação dentro do país. Obrigado aí a todos. Estou aberto aí para perguntas. Bom, Virgílio, muito obrigado aí pela apresentação, uma excelente apresentação, viu? Eu acredito aqui que os nossos clientes, nossos assessores, realmente aprenderam bastante sobre a empresa e é importante isso para os nossos clientes e para os nossos assessores, né? Bom, tem uma pergunta aqui, Virgílio, é do Jacarelli, né? Bom dia. Caso o MEC autorize um aumento de 20% para 30% do ensino à distância, qual seria o impacto em termos financeiros e, consequentemente, no balanço da Estácio? Essa é uma excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Essa é uma das apostas que a gente tem, né, uma das nossas alavancas de crescimento. Né? O MEC hoje já começou a dar sinais claros de que ele vai fazer um aumento da abrangência assim, dos polos GAD e a gente já se mobilizou internamente para, assim que tiver essa abertura de polos, esses aumentos de abrangência, a gente credenciar cerca de 50 a 70 novos polos. Esses 70 novos polos, eles vão ser, não só eles vão preencher algumas unidades novas que a gente lançou nesse período,
que não têm polos de operação de ensino à distância, e também vão buscar um modelo de parceria em algumas cidades que fazem sentido para a gente ainda não tem operação presencial. Qual o impacto disso para a nossa operação? Um impacto bastante relevante. Hoje nós temos cerca de 50 polos, 50 mil alunos, né? Imagina a gente colocar mais 70 polos em grandes cidades onde a gente não tem operação. Esse sim é um impacto não só no crescimento do nosso top line, da nossa receita operacional, com uma base de alunos que vai crescer exponencialmente, mas sem dúvida um ganho de margem acima do que até a gente sinalizou. A gente fez um evento recente aqui no Estácio Day, onde a gente deu um guidance para 2014 de uma margem EBITDA de 20% na nossa operação em 2014. A gente não considerou, por exemplo, esse aumento de abrangência do EAD, que a gente trata isso internamente, assim como a gente trata o FIES com um upside risk, que certamente é uma alavanca para a gente aumentar ainda mais a nossa margem operacional. Tem outra pergunta aqui do Emanuel Godinho. Sobre novas aquisições, você tem alguma coisa em algo? Isso é difícil responder, né? Essa é uma pergunta, obrigado pela pergunta, Emanuel. O que eu posso te responder com relação à aquisição é que a Estácio está no mercado, a gente está olhando sim oportunidades, não é assim uma aposta, a Estácio não vai fazer nenhuma aquisição de forma irresponsável, muito pelo contrário, a nossa estratégia de aquisições em praças onde fazem sentido, onde a gente não tem operação ainda, aí são três principais avenidas aí de aquisição que a gente olha. Sim, aquisições que possam sim transformar o nosso negócio, grandes aquisições. Hoje são poucos players, mas a gente está sempre olhando oportunidades que podem bater na nossa porta. Mas principalmente a gente chama de greenfield acelerado, né? São aquisições em pequenas cidades, numa instituição que já tem uma licença para operar com poucos alunos, onde a gente faz essa aquisição, imediatamente a gente coloca um processo interno que a gente tem de esteira de cursos, que é para adequar o portfólio de cursos ofertado naquela região, e aí sim a gente buscar um crescimento orgânico rápido dentro dessa pequena instituição que foi adquirida naquela praça. Então, o que eu posso responder nesse momento, sim, a Estácio tem sim uma estratégia de aquisições, e a gente deve ter aí algumas novidades aí ao longo do ano, principalmente aí na linha de pequenas aquisições em algumas praças estratégicas, por exemplo. Ele coloca outra pergunta, dizendo, vocês, nessas novas inaugurações que está tendo, vocês estão construindo novos prédios, e se vocês estão construindo, esse seria o caminho para o crescimento? Ou vocês estão alugando, fazendo contrato de locação? A nossa base de operação, o nosso modelo de operação é sim com prédios alugados de parceiros. Então nós temos parceiro, a gente é uma empresa de asset light, né? A gente não tem um investimento pesado para subsidiar o nosso crescimento orgânico. A gente tem sim parceiros, onde a gente aluga, e na grande maioria ele entra investido na expansão do imóvel, e aí sim tendo uma contrapartida na rentabilidade do investimento dele no nosso contrato de aluguel. Então, para a Estácio, ou seja, propiciar um crescimento orgânico, uma expansão das nossas unidades, principalmente no Nordeste, onde cresce bastante, e assim a gente já tem aí um desafio de crescimento das nossas instalações, é sim com parcerias. Quando a gente não tem parceiro, às vezes o parceiro não está capitalizado, a gente já está buscando aí soluções com o Banco do Nordeste, com outros fundos aí de fomento para viabilizar essa operação, mas na grande maioria são os nossos parceiros, porque os imóveis não são próprios. Tá? Nossa grande maioria, 90% dos nossos imóveis são imóveis de terceiros. O Nelson Gonçalves, Virgílio, está perguntando, existe alguma iniciativa de integração de faculdades e centros comerciais e escritórios, como shopping, centers e prédios? A gente tem essa estratégia, muitas das nossas unidades já operam dentro de shopping centers. Então a gente tem até como um parceiro nosso imobiliário a BR Malls. Hoje no Rio de Janeiro, se não me engano, a gente tem 4 ou 5 unidades operando já dentro de shopping centers, que faz bastante sentido. Não só do ponto de mobilidade para os nossos alunos, é uma praça que tem bastante circulação e faz parte da nossa estratégia trabalhar em grandes centros, shopping centers é um deles. O Nelson pergunta mais uma pergunta do Nelson, ele pergunta assim, existe alguma iniciativa para fidelizar o aluno formado? Ou seja, fazer outros cursos com a faculdade? Essa é uma boa pergunta, Nelson.
que a gente tem feito hoje na Estácio, a gente lança agora, a partir do segundo semestre, um programa de fidelização do nosso aluno. Ainda é um programa piloto, como se fosse um programa de milhagem, mas aquele aluno que faz a graduação com a gente, ele cumpre as suas obrigações acadêmicas, ele é um bom aluno, tem desempenho acadêmico, ele cumpre o cronograma acadêmico do ponto de vista de renovação, paga as suas mensalidades em dia, ele vai ganhando uma pontuação de tal forma que ele consiga vantagens no processo de renovação e bolsas nos semestres subsequentes. A mesma coisa, se é um aluno formando, ele tem essa pontuação, ele vai ter sim a possibilidade de usar essa pontuação num curso de pós-graduação. Então, o que a gente faz hoje, principalmente nos nossos alunos veteranos, nossos formandos, é uma campanha muito forte da área de mercado com a nossa área de negócios de pós-graduação, para mostrar a importância da nossa pós-graduação, dos nossos cursos preparatórios, para tentar fidelizar dentro do nosso portfólio de produtos, além do ensino superior. Bom, gostaria de saber se alguém tem mais uma pergunta, pode mandar, né? Pergunta para nós aqui. Bom, Virgílio, não tem mais perguntas. Mais uma vez aí, parabéns pela apresentação, pelas colocações que você colocou. Bom, e aquilo, né? Quem comprou as ações aí no começo do ano aí está por volta de quase 40% de valorização, né? Parabéns aí pelo crescimento da valorização do papel nesse ano, né? Bem diferente da bolsa que está negativo, né? Legal, temos aí investidores satisfeitos aí que entraram com a gente no final do ano passado. Eu agradeço aí o espaço, Godoy. É importante a Estácio estar sempre aberta aí para incentivar esse tipo de ação aí com as corretoras e buscar cada vez mais liquidez e novos acionistas aí para a nossa base. Muito obrigado, em nome da Estácio aqui, eu agradeço aqui a participação de todos e o espaço que foi dedicado para a gente. Bom, mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo. Fique por dentro da corretora Souza Barros. Em breve anunciaremos outra empresa. E mais uma vez, Virgílio, obrigado.